Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, que anuncia a felicidade e prega a salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, paz e bênçãos para a sua vida, para o seu dia. Que bom que o Senhor nosso Deus nos concede a graça desse encontro fraterno para juntos partilharmos o pão da palavra. Palavra que alimenta e dá sentido para a nossa caminhada. Hoje é dia 24 de outubro e nós celebramos com toda a igreja a memória de Santo Antônio Maria Claret, fundador da Congregação dos Missionários Claretianos. Antônio Maria Claret nasceu próximo de Barcelona, em 1807, numa família numerosa. Desde cedo foi educado na fé e desde cedo manifestou uma profunda devoção a Maria e à Eucaristia, mas como ele era de uma família numerosa e pobre, ele teve que dar sua contribuição, então ele foi tecelão juntamente com o pai. Aos 22 anos ele ingressa no seminário para se tornar padre, sendo ordenado aos 28, e ele, desde o início do seu ministério, se dedicou à pregação das missões nas regiões rurais, interiores da Espanha. Percebendo a demanda, percebendo a dificuldade na realização desse apostolado, ele agregou outros colaboradores, outros padres, seus amigos. Então, ele acabou fundando uma congregação, que é justamente a Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria, que são conhecidos como claretianos. Depois ele foi enviado para Cuba, onde foi bispo de Santiago de Cuba, exercendo ali uma intensa atividade pastoral. Ele funda também o ramo feminino da sua congregação. Depois ele retorna à Espanha, onde se torna confessor da rainha da Espanha. Porém, com as dificuldades políticas daquele tempo, ele acaba sendo exilado juntamente com a família real para a França, mas continua aí exercendo o seu apostolado. Então, Antônio Maria Claret é um exemplo de um missionário incansável que não se limitou aos limites da sua paróquia, da sua nação, mas teve esse coração universal para levar a todos o Evangelho de Jesus. Rezemos então a oração da coleta deste dia. Ó Deus, que fortalecestes o bispo Santo Antônio Maria Claret com admirável caridade e paciência na evangelização dos povos, concedei que por sua intercessão busquemos o que é vosso e nos apliquemos com todo empenho a conquistar irmãos e irmãs para Cristo. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Meus irmãos, ouçamos com atenção a palavra que nosso Senhor hoje nos dirige, que está em Lucas capítulo 12, versículos de 54 a 59. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Porque não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão, ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Amados e amadas de Deus, o Senhor, na sua palavra, continua nos exortando para essa necessidade da vigilância, do discernimento dos sinais dos tempos. O cristão não pode nunca ser uma pessoa alienada, uma pessoa fora da realidade.
mas ele deve, justamente inserido nesta realidade, vê-la a partir da ótica de Deus, vê-la a partir do ponto de vista da fé, julgá-la a partir desta realidade. E é isso que o texto que a liturgia nos propõe hoje justamente nos fala, nos exorta. Jesus então vai criticar os seus contemporâneos porque eles sabem muito bem discernir os sinais temporais, seja da temperatura, seja do clima, ou seja do tempo da colheita, enfim. Mas eles ignoram esta atenção, esta vigilância para os bens últimos. Então, no fundo, Jesus sabe que com a sua vinda a esse mundo, irrompeu para a humanidade o tempo de Deus, o tempo definitivo. Então, é hoje, agora, que nós devemos optar por Ele, pelo caminho de salvação que Ele nos propõe. E não adiar para amanhã, e não protelar essa nossa adesão a Ele. Então, Jesus, ele critica os seus contemporâneos porque eles não percebem que na pessoa de Jesus irrompeu a definitividade de Deus para a humanidade. Então, mesmo diante da sua palavra, mesmo diante dos sinais que acompanham esta palavra, os seus discípulos não foram capazes de compreender, aliás, os seus discípulos não, mas a multidão que o seguia não foi capaz de reconhecer que Jesus era o enviado último de Deus. Depois de Jesus não haverá outros enviados. Ele é o cumprimento da revelação, é a plenitude da revelação. Jesus, então, depois, através de algumas comparações, de algumas metáforas, ele nos apresenta, né, como que nós devemos permanecer nessa atitude de vigilância e discernimento. Então, ele vai dizer daquele que, antes de se confrontar com o adversário, ele procura o magistrado, para que o magistrado possa deliberar, né, antes que esse confronto seja pior. Ou então, nós acabaremos ficando prejudicados. Então, Jesus, com essa metáfora, né, de ir até o juiz para resolver uma contenda antes do enfrentamento com o adversário, Jesus está nos alertando para o fato de que nós precisamos ponderar aqui e agora. Teremos condições de realizar o seu projeto? Teremos condições de bancar essa escolha e de pautar a nossa vida na direção desta escolha? Porque podemos dizer que Jesus não enganou ninguém. Ele deixou muito claro as exigências do segmento, as exigências do caminho. Todos já sabemos. E seremos cobrados justamente conforme o conhecimento desses critérios, conforme o conhecimento dessas exigências. Então, que não sejamos surpreendidos, né? Mas que a gente possa dar conta, aqui e agora, auxiliados pelo Espírito Santo, das exigências do segmento de Jesus, a fim de um dia termos parte na vida plena do Senhor. Que Deus abençoe você, que Santo Antônio Maria Claré interceda por suas necessidades, tenhamos a graça de uma santa sexta-feira. Que a Mãe do Perpétuo Socorro acompanhe os seus caminhos. Amém.